Por que você deveria ou não deveria misturar a sua vida e a sua fé? Olá, amigos, irmãos, colegas em Cristo. Eu me chamo Pedro e eu estou aqui para falar algo que Deus falou comigo recentemente no meu dia a dia. E ele falou da seguinte forma: por que você trata a sua fé como se fosse diferente da sua vida? Como se elas fossem coisas distintas? Porque, na verdade, a nossa fé e a nossa vida deveriam ser apenas uma só coisa. Eu vou falar sobre como às vezes a gente ora por alguma coisa que a gente pediu a Deus, sendo que Deus ele já respondeu a gente em pequenas coisas na nossa própria vida. Não em coisas externas que a gente espere que aconteça, mas em coisas do nosso próprio cotidiano ou dentro do nosso próprio coração. E isso me fez pensar: como Deus fala na maioria das vezes? Como é que Ele se comunica ou responde cada pessoa? Eu sei que Ele tem uma forma específica de falar com cada um, seja através da Bíblia, seja através de pregações, seja através de sonhos, seja através de visões, seja através de respostas em voz audível. Mas como na maioria das vezes Deus ele responde coisas que a gente orou e elas passam tão despercebidas que a gente olha e diz: é só coincidência, isso não é Deus falando comigo. Porque creio que diversas vezes a gente ore para Deus pedindo alguma resposta e a gente espere alguma resposta divina, como um anjo descendo dos céus ou os céus se rasgando e Jesus descendo até nós e dizendo o que nós deveríamos fazer, onde deveríamos fazer ou quando e como fazer. Creio que antes de esperar uma resposta assim, a gente deveria se atentar primeiramente ao que está no nosso coração sobre o que a gente está orando. Eu não digo para a gente seguir o nosso coração, pelo contrário, o nosso coração é enganoso, a própria Bíblia diz isso. Mas eu digo para saber o que Deus colocou em nosso coração durante a nossa oração. Do porquê que Deus colocou tal sentimento em nosso coração sobre tal coisa, o que Ele nos fez pensar sobre isso. Lembro que há uns anos atrás, quando eu tinha acabado de me converter ao cristianismo e decidido a viver uma vida simples e pura com Jesus, eu estava no ônibus voltando da igreja e ao meu lado tinha um rapaz sentado e ele parecia muito triste e muito chateado com alguma coisa que eu não sabia o que era, até porque ele era uma pessoa desconhecida. E eu lembro que quando eu olhei para aquele rapaz, eu senti claramente em meu coração e o primeiro pensamento que me veio foi: ore por ele, pregue para ele, fale de Jesus para ele. E nisso que eu pensei, ao mesmo tempo me veio um contrapensamento dizendo: isso é só coisa da minha cabeça, não é Deus falando comigo. E eu lembro que durante a viagem toda eu passei orando a Deus no íntimo do meu coração, dizendo: Senhor, se for o Senhor mesmo, fala comigo. Eu orava muito para Deus falar comigo, porque eu queria muito ouvir a voz dele, eu queria muito que ele me ouvisse e respondesse de volta. Então eu orava todo dia, o dia todo: Senhor, fala comigo, 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 fala comigo. E eu orava isso todos os dias. Eu só não imaginava que Deus ele iria me responder sim, mas não da forma como eu queria, ou da forma como eu esperava que ele iria falar. Até porque a gente está falando de Deus, então quando a gente pensa que Deus ele vai responder uma oração, ele vai responder de tal forma que a gente vai ficar impressionado. Mas não. A forma como ele me respondeu foi bem simples, na verdade. Mas, como um ótimo cristão, eu pensei em orar por ele. E o que eu fiz? Não orei. Simplesmente, não orei. Pelo contrário, fiquei a viagem toda dizendo para Deus e perguntando para ele: isso é só coisa da minha cabeça, mas eu devo mesmo fazer isso, Senhor? Se for de sua vontade, fala comigo. Fala comigo, me responde que eu vou orar por ele. Mas me responde primeiro, senão eu não vou. E isso durou a viagem toda, até que chegou o momento que eu tive que descer do ônibus. E quando eu pisei os pés no chão, para fora do ônibus, a vontade de orar cessou, acabou. O ônibus foi embora e eu fiquei para trás. E a minha vontade de orar por aquele rapaz foi junto do ônibus também. Ele já tinha ido embora, então não tinha mais o que fazer e eu fui para casa. E eu senti um enorme vazio no meu coração, eu senti um enorme vazio e um enorme desleixo em mim, por algum motivo. Um tempo depois eu vim falar com o meu mentor, meu discipulador da igreja, e ele me fez a seguinte pergunta: Pedro, tu acha mesmo que você, sendo um pecador, a qual a carne ama se banhar em pecado,
iria mesmo querer orar por alguém? Sério mesmo? De verdade? E na hora a ficha caiu e eu pensei, nossa, Deus respondeu as minhas orações. Ele falou comigo, eu orava tanto para ele falar comigo e ele de fato falou. Mas não da forma como eu pensava que ele iria falar. Não da forma como eu queria que ele falasse. Acontece que eu estava colocando Deus em uma caixinha muito pequena e guardando no bolso. E é como se ele só pudesse me responder nas orações, no meu tempo de devocional, no meu tempo de oração, não fora disso. E o que eu quero dizer é que às vezes a gente vai para a faculdade, às vezes a gente vai para a escola, às vezes a gente vai para o trabalho, às vezes a gente vai viajar e pensa da seguinte forma: eu vou pegar Deus, guardar dentro de uma caixinha, junto com a minha fé, guardar no bolso e quando sair do trabalho, voltar da faculdade, voltar de viagem, eu falo com ele de novo. Como se por um pequeno momento, um pequeno instante da nossa vida, uma parte do nosso dia, a gente estivesse dizendo para Deus não falar com a gente. Como se ele só pudesse falar com a gente em oração, até porque a gente está orando, então a gente está dando toda a nossa atenção para ele. E o que Deus falou comigo recentemente foi justamente sobre isso. Por às vezes eu sair de casa e pensar que Deus ele não pode falar comigo enquanto eu não estiver na igreja, enquanto eu não estiver em oração, enquanto eu não estiver tendo meu devocional. Como se eu dissesse para Deus durante um momento da minha vida ou um momento do meu dia para ele fazer silêncio. Não silêncio absoluto, mas apenas o silêncio suficiente para eu poder chegar em casa, ter meu devocional. E aí sim, durante esse momento de devocional, ele pode falar comigo. E na verdade, acho que não só eu, mas diversas pessoas tratam Jesus dessa forma. Como se ele só tivesse que falar com a gente quando a gente estivesse disposto a ouvir ele. Mas Deus ele não precisa de uma voz forte como um trovão para fazer a gente ouvir ele. Ele só precisa que a gente tenha um coração sensível. É só disso que ele necessita. E eu acho incrível como Deus ele pode falar de tantas maneiras diferentes com várias pessoas diferentes, seja através de sonhos, seja através de visões, seja através de pregações, seja através de orações. E ainda assim, mesmo Deus podendo aparecer pra gente, ele ainda planta uma pequena semente de um pensamento. E creio que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eles não precisaram ouvir a voz de Deus nitidamente para fazer o que eles fizeram. Mas eles tiveram um pensamento que Deus plantou no coração deles. Um sentimento que passou despercebido às vezes, ou passaria despercebido pela maioria das pessoas. Mas essas pessoas decidiram regar essa semente. E não é só porque a gente precisa de respostas que às vezes essa própria resposta não esteja em nosso coração, não esteja em nossa mente. Não é porque somos nós que estamos orando que às vezes a resposta dessa oração a gente já tem. Então o que eu tenho para dizer é: pare de guardar sua fé dentro de uma caixa, pare de guardar sua fé como se fosse somente um chaveiro, pare de guardar sua fé no bolso, cara. Deus ele pode falar contigo de qualquer lugar, em qualquer momento. Ele só precisa de ouvidos sensíveis, ele só precisa de um coração sensível. Quantas vezes a gente já deixou de ouvir a voz de Deus ou de responder Ele, porque se passou pela nossa mente, é só um pensamento, é só coisa da minha cabeça ou isso é só coincidência. E se eu pudesse dar um conselho para quem está vendo esse vídeo, seria: não viva com fé, viva na fé. Viva na fé, viva banhado nela, viva sempre ao lado dela. Não só quando tu estiver em oração, não só quando tu estiver a caminho da igreja ou dentro da igreja, não só quando você estiver com seus irmãos em Cristo. Viva na fé, viva nela, banhado nela e não saia dela. Porque a qualquer momento Deus ele pode falar contigo, Deus ele pode falar com qualquer um, em qualquer momento. Não somente nas nossas orações, mas na nossa vida cotidiana também. Então, se for para responder uma pergunta do porquê você deve mesclar a sua vida e a sua fé, essa é a resposta. Amém.